Putos barbudos, sejam bem-vindos ao 380º episódio do Puto Barba Boss Podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Está solinho, está bom tempo. Nós agora temos ido passear o Fausto quase todos os dias ao parque. Por isso, pá, está tudo bem. Mas, vamos começar então com o episódio. E pá, começámos com sábado. Exato, foi sábado. Em que eu e senhora engenheira, pá, tínhamos comprado bilhete para ver Cara de Espelho na Casa das Artes de Famalicão. Isto porquê, pá? Porque precisávamos do concerto de março, ok? Que ainda não tínhamos ido a nenhum concerto em março. E estávamos indecisos porque nenhum dos dois adorou o último álbum, ok? Achámos, ok, é interessante, mas preferimos o primeiro, o homónimo. Só que o que é que nos levou a ir então ao concerto de Cara de Espelho? Basicamente foi que o concerto era em Famalicão e lá em Famalicão há um restaurante que a senhora engenheira já tinha ido com as migas, que é um restaurante mexicano chamado Los Pepes, e pá, e ficaram a gostar, e eu, olha, então tenho de ir lá, pá, porque já há tempo que não vou a um mexicano. E pá, então escolhemos Cara de Espelho por causa disso, porque como era em Famalicão e assim tínhamos o restaurante antes, jantávamos e depois íamos ao concerto. Depois acabou por haver aí uma pequena alteração de planos, porque fomos jantar com uns amigos de senhora engenheira. Quer dizer, agora já não são só de senhora engenheira, porque depois tu também te aproprias desses amigos. Mas então fomos jantar os quatro. Pá, a comida é boa, ok. Gostei de tudo aquilo que comi. Deixem cá ver se eles têm Instagram. Ok, tem restaurante em Braga e em Famalicão. Aquele de Braga. Ok, as redes deles no Instagram. Não é. Mexicano Los Pepes não dá porque não dá. Mas pronto, pá, basicamente aquilo é um rodízio mexicano. Eu gostei muito. Comemos várias cenas. Não sei, deixem cá ver se eu consigo dizer os nomes. Tinha tacos, tinha nachos, quesadillas, barbecue ribs. E acho que basicamente isso foi das maiores cenas que nós comemos, acho eu. Por isso, pá, gostei muito. Estava lá a ocorrer aquela cena um pouco estranha que é, pá, música ao vivo. Que, pá, não sei até que ponto há essa necessidade. Porque imaginem, nas mesas o pessoal está todo a falar. E depois, quando há música ao vivo, o pessoal tem de falar mais alto, porque tem de se sobrepor à música, quando, pá, não havia necessidade de, numa mesa de quatro, estarmos aos berros, se, pá, sei lá, se não houvesse música ao vivo. Um gajo que em seguida vai a concertos é contra a música ao vivo, é verdade, a hipocondria não para, caralho. Mas, se calhar era isso, pá. Se calhar não havia essa necessidade. Mas então depois acabámos o jantar perto da hora do concerto, que era às 9h30. Nós tínhamos marcado o jantar para as 7. Saímos de lá tipo às 9h18, para aí. E conseguimos chegar à Casa das Artes de Famalicão tipo às 28. Estás a ver? Por isso chegámos a tempo. O concerto também demorou aqueles 10 minutinhos a começar. Por isso chegámos a tempo. E pá, foi uma estreia para os dois, a ver Cara de Espelho. Eles que também são uma super banda. Deixa cá ver. Exato, tem aqui. Ora bem, Cara de Espelho é composto por Carlos Guerreiro, que já foi dos Gaiteiros de Lisboa, José Afonso Fausto Igac, Luís J. Martins na guitarra, já tocou com Diolinda e Helena d'Água, Maria Antónia Mendes na voz, de Anaifa e Senhoritas, Nuno Prata no baixo. Tocou não, é o baixista dos Ornatos. Pedro da Silva Martins na guitarra, autor e compositor de Diolinda, Ana Moura, António Zambujo e Helena d'Água. E Sérgio Nascimento na bateria, Sérgio Godinho, David Fonseca, Humanos e Diolinda. Por isso, pá, é pessoal que... Mas aqui na falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E há falta outro que também toca... falta outro que também auxilia auxilia aqui o Carlos Guerreiro nas flautas e essa cena. Porque isso, pá, imaginem, eu não sei se já viram Cara de Espelho ao vivo ou se já viram Criatura. E tipo, apesar de ser diferente, tem algumas cenas
que são em comum, que é usar algumas cenas da música tradicional portuguesa, ok? Tipo a bateria, eu fiquei louco. Eu fiquei louco com a bateria do Sérgio Nascimento, porque tipo, tinha 2 bombos, ok? Em vez de ter, sei lá, aquele... Não sei como é que se chama, aquele bombo típico da bateria, estás a ver? Aquela cena maior. Mas tipo, fazia um som logo diferente. Estava assim uma cena mais artesanal, estás a ver? Por isso achei interessante. Depois, toda a parte das flautas, xilofone e outros instrumentos, tem lá uns instrumentos bué estranhos, que eu nunca tinha visto, também dão uma dimensão diferente ao concerto. E então achei muito interessante, gostei muito. Pá, foi a primeira vez que os vi ao vivo e de certeza que não será a última, a menos que eles acabem entretanto, porque lá está, pá, são muito fortes e quando puderem vê-los, acho que devem fazer porque pá, não se arrependerão. Imaginem, o bilhete foi, acho que foi tipo 12,5 € ou assim qualquer cena, ou 12 € e pá, valeu totalmente o dinheiro e pronto, para quem quiser um concerto gratuito, digo eu, no 25 de Abril, eles vão estar na Praça do Comércio em Coimbra. Pá, acho que é gratuito, porque aqui não tem para comprar os bilhetes, é o único concerto destes que está aqui na agenda deles que não tem para comprar os bilhetes, por isso eu deduzo que é gratuito. Mas pronto, os próximos concertos serão no Teatro Aveirense, na Praça do Comércio então em Coimbra, no Cine Teatro Avenida em Castelo Branco e no Center for Performing Arts Severo do Voga, em Severo do Voga. Por isso, pá. Todas as músicas me soaram bem, até aquelas que do último álbum que nós não tínhamos curtido assim tanto, por isso valeu muito a pena. Depois ainda tem a piada de no fim do concerto eles pedirem que, tipo, com aquela voz off que toca antes dos concertos, a dizer, por favor, não tirem fotografias, nem captem áudio, não sei o que mais. E então no fim toca essa voz off a dizer que quem quiser que pode comprar merchandising e vinis ou CDs, que pá, todas essas cenas pagam impostos que, porventura, serão usados pelo governo português em tudo, menos em reinvestimento na cultura. E então achei piada, porque primeiro essa cena tocou em inglês, depois já estava a tocar tipo em castelhano e não sei se ia tocar em mais línguas, por isso Têm um sentidozinho de humor interessante. Por exemplo, eles acabaram um concerto, voltaram para o primeiro encore, e quando voltam, a vocalista diz assim: alegrem-se. Faltam 3 dias para já poderem declarar as suas declarações de IRS. Por isso, alegrem-se. E então, pá, tinha assim algum sentidozinho de humor. Por isso, gostei muito. Também gostei da performance em palco. Por isso, vale totalmente a pena. Cara de espelho, tenho o selo de aprovação do Puto de Barba. Depois, no domingo, pá, tivemos festa de anos aqui em casa. Isto porquê, pá? Porque a minha mãe fez anos na semana passada e então optámos por comemorar no domingo e pá, nós dissemos para eles virem cá a casa, os meus pais e a minha irmã e o meu cunhado, e depois, assim, às escondidas, ainda dissemos a uma tia minha e ao marido para virem também cá a casa, ok? Só que é tal cena. Essa minha tia... Primeiro, eu já não estava com ela há algum tempo. Acho que a última vez que estive com ela, foi quando ela fez anos. No ano passado, acho eu. Porque lá está. Porque ela também está numa situação complicada, que é... Ela tem um marido de cadeira de rodas. Eu não queria dizer paraplégico, porque... Não sei se paraplégico se a pessoa não mexe mesmo as pernas, estás a ver? Mas pronto, tem um marido de cadeira de rodas. E então... É uma cena que prende sempre, principalmente porque, pá, ele já está bué fedido. A cena é que, imaginem, como é que eu hei de dizer isto? Ele nunca foi um ser humano adorável. Estás a ver? Por isso, pá, custa-me um bocado quando o pessoal tem aquela pena. Estás a ver que é tipo, bros, ele nunca foi... Tipo, ele nunca foi um ser humano exemplar, ou seja, devia ser bué da foda, se imaginem, se fosse um Nelson Mandela. E era bué da foda, agora era tipo, pá, se calhar já está a pagar um pouquinho vida. É esse mood, estás a ver? Mas pronto, ela então cuida dele e pá, é foda. É foda porque lá está, porque está quase a doar a vida dela, estás a ver? Só que lá está, a minha tia, apesar de ter essa carga toda com ela é bué engraçada. E tem graça porque ela tem um sentido de humor bué parecido com o da minha mãe.
E então, quando as duas se juntam, são muito engraçadas. E isso foi fixe, até porque foi uma surpresa eu ter aparecido lá com eles, porque a minha mãe não estava a contar que fosse mais ninguém além dos filhos e dos agregados. E então foi fixe. E correu tudo bem, cantámos os parabéns. Depois, lá está, pá. Depois, a minha tia levou o telemóvel da senhora engenheira para casa sem querer. Porque estavam a meter umas cenas, uns tupperwares, fatias de bolo que sobraram e o caralho, e pumba, foi também o telemóvel. Mas, depois resolveu-se tudo. E então, pá, basicamente foi isso. O fim de semana, depois acabei de editar tipo à 1 da manhã, porque lá está, pá, porque com a mudança da hora aconteceu aquele jet lag de pobre que, pá, eu acho que já falei aqui. Não sei se foi isso que eu falei aqui no episódio jet lag de pobre, que eu sei que há um episódio que se chama assim. Mas pá, custou a adormecer, ok? E na segunda-feira seguinte estava assim meio atordoado. Mas pronto, basicamente foi esse o fim de semana. Depois, mais cenas que aconteceram esta semana no país e no mundo. Pá, celebraram-se então os 50 anos da Constituição Portuguesa e pá, nós tivemos provavelmente a maior demonstração de tamanho de pau dos últimos tempos. Isto porquê? Pá, porque Seguro, o nosso Presidente da República, pá, fez um discurso do caralho na Assembleia da República na comemoração dos 50 anos da Constituição, que pá, basicamente ele disse que o que deixa os portugueses tristes e descontentes não é a Constituição, é o não cumprimento da Constituição. E pá, António José Seguro já parecia o camarada seguro, que há sempre aquele meme de quando o João Ferreira se candidata a algum cargo em que ele só diz cumprir e fazer cumprir a Constituição Portuguesa. E pá, só faltou essa frase, ok? Só faltou essa frase. Porque pá, parecendo que não, a nossa Constituição, pá, pode ter todos os seus defeitos, mas é uma cena incrível. É tipo, bro, tens direito à saúde, à educação, à habitação e pá, é só fazer cumprir, está lá tudo. E então, pá, foi uma demonstração de, pá, temos um presidente pissudo, ok? Temos, efetivamente, um presidente pissudo. Depois daquele apertão de mão de Marcelo Rebelo de Sousa ao Trump na Casa Branca, esta é provavelmente a maior demonstração de tamanho de pau, ok? De um presidente da nossa República. Mas pronto, isso aconteceu. E depois também o que aconteceu, pá, que foi os deputados da Constituinte terem saído da Assembleia a quando do discurso do André Ventura. E pá, é um bocado triste, que é, a maior parte daquele pessoal lutou para nós termos a democracia que temos hoje, ok? Com todos os seus defeitos, mas pá, é sem dúvida melhor que a ditadura. Lutou para que aquele documento fosse redigido. E hoje correm o risco dessa cena ser deitada ao lixo porque o pessoal não tem memória. Ok? E não tem memória histórica. E pá, foi um bocado triste ver o Jerónimo, que tipo, quantos anos é que tinha o Jerónimo? Eu 122. Aí, ok. O Jerónimo só tem 78 anos, pá. Não, ele está acabado, meu. Está acabado. Não sei se o comunismo é assim tão bom para as pessoas, meu. Tipo, o Lenin faleceu com 53 anos. O Trotsky faleceu com 60 anos. E o Jerónimo está com 78, mas está bué acabado. Eu fui ver o Engels e o Karl Marx. Pá, o Engels faleceu com 74 e o Karl Marx com 64. Mas é tipo no século XIX. Por isso já houve avanço. Agora, tipo, o Trotsky faleceu no século XX e o Lenin também, tipo. No século XX já havia pessoas a chegar, tipo, sei lá, aos 80 anos, na boa. Por isso, pá, não sei até que ponto o comunismo não destrói as pessoas. Pelo menos a nível de saúde. Mas pronto, foi um bocado triste ver o Jerónimo, assim, bué acabado, a sair da Assembleia da República, porque basicamente estava um otário contra quem eles lutaram há 50 anos, a falar na casa em que ele não devia ter direito a falar porque supostamente a nossa Constituição proíbe partidos fascistas. E lá está, mais uma vez, como diz o nosso presidente pissudo, cumpra-se a Constituição. Mas vale a pena lembrar que a Constituição Portuguesa foi aprovada pelo PS, pelo PPD, pelo PCP e depois, por partidos que aqui já não existem, que é o MDP, CDE, até o que é? Movimento Democrático
Bloco Português, Comissão Democrática Eleitoral, ok, que é um dos partidos que deu origem ao Bloco de Esquerda. A UDP, deve ser a União Democrática Portuguesa. União Democrática Popular, ok, que também foi outro dos partidos que deu origem ao Bloco de Esquerda. E a ADIM, ok, a ADIM isto é bem engraçado, a Associação para a Defesa dos Interesses de Macau, que em 1975 conseguiu eleger um deputado pelo Círculo Eleitoral de Macau, porque lá está, Macau ainda pertencia a Portugal, ok? E também votaram a favor. Os únicos que votaram contra, foram o CDS, ou seja, há 50 anos do lado errado da história. Por isso, é um partido que ao menos diz ao que vem. E então é engraçado que 50 anos depois, este mesmo CDS seja um dos partidos que quer mudar a Constituição. Porque lá está, porque é bué de importante, é bué de importante mudar a Constituição, porque nós não temos merdas a acontecer no nosso país, E depois temos de ouvir a Rita Matias, por exemplo, a dizer que é pior viver agora em democracia, ok? Porque pessoas metafóricas são despedidas porque são de direita. Como diz o Manuel Serrão, diga-me um. Mas num debate ela disse que é mais opressivo viver agora do que na ditadura, porque agora tu não podes dizer que és de direita porque senão despedem-te. E é tipo, é por isso que Portugal tem, sei lá, 2/3 da população desempregada, porque desculpa Rita Matias, mas foram esses 2/3 que votaram, ok, na direita e extrema-direita. Por isso, mas pronto, estamos aí, gostei, estou a gostar do seguro, ok, estou a gostar, mais do que aquilo que esperava. Até agora não desiludiu o meu voto, ok, até agora não senti que me enganou e gostei daquele discurso. Depois, ainda então para notícias de merda, Israel aprovou uma lei em que qualquer palestiniano que seja condenado por terrorismo será condenado à pena de morte por enforcamento. E podem dizer, sim, mas é que terrorismo é um crime bué fodido. Ok? E há outros países a condenarem por enforcamento. Sim, só que qual é a cena? A cena é que, primeiro, é uma lei só para palestinianos e é como se chama aquele sistema em que num país há uma lei só para uma certa nacionalidade ou para uma certa etnia/raça? Não sei. Para aquelas pessoas que dizem que não é um regime de apartheid, ok? O que se vive em Israel. Depois, outra cena que é, a partir do momento que esta lei é aprovada, tu podes simplesmente, já que tu fazes a cena de prender pessoas só porque sim, só porque são palestinianas, tu podes, estava a cometer terrorismo. Mas que tipo de terrorismo? Estava a cometer, ok? Eu vi, e como os meus olhos são israelitas, valem mais do que os olhos palestinianos, ok? E a verdade também é uma. Israel já não precisa de desculpas para matar palestinianos. Não há assim um grande pudor em matar palestinianos. Por outro lado, imaginem, isto só é interessante para quem é fã da história, ok? Porque se tu fores fã de história e conseguires separar a realidade da história, isto é um momento incrível, que é depois de tudo o que o povo judeu passou na Segunda Guerra Mundial e agora ver-se a acontecer isto no mundo e o pessoal está minimamente revoltado, mas não ao ponto de parar esta guerra, é incrível. É incrível. E ver agora a acontecer no Líbano quase a mesma coisa e não se fazer nada, é incrível. Mas esta lei é só a cereja no topo do bolo, que é ok. Agora vamos só implementar aqui uma lei só porque se ainda precisássemos de mais motivos para matar palestinianos, já temos aqui mais um. E depois qual é a cena? A cena é que ainda por cima eles festejaram com champanhe e o caralho no Parlamento. É estranho para caralho. Porque imagina, se tu no futuro fizeres aquele meme e se meteres Alemanha 1940, não sei se não haverá putos a caírem nisso. E então isso é bué da estranho. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações
culturais, recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos com podcasts, é verdade. Começámos com podcasts e pá, temos aqui 2 podcasts informativos. O primeiro é o Mano a Mano, que voltou para mais uma temporada. E desde que voltou saíram, acho que foram 3 episódios. Saíram 3 episódios, começou no dia 19 de março, com o Paulinho da Costa. Pá, que é um gajo que tocou basicamente com todos os músicos do mundo. Depois com o jornalista Jamil Chad, que tem ascendência, eu acho que é libanesa. Não quero estar a dizer asneiras. Mas então falou da desinformação e isso foi interessante. E depois, pá, estava a ouvir o episódio que saiu ontem, que ainda não acabei de ouvir, ok? Faltam-me 56 minutos, está tipo a meio. Que é o episódio com a escritora, eu não sei se ela é só escritora, Grada Quilomba. Ok, escritora e psicóloga. Ok. Que pá, eu estou a adorar porque primeiro ela disse uma cena que me ficou na memória. Porque o Mano Brown queria lhe perguntar muito sobre como é que é viver em Portugal, como é que é ser negro e viver em Portugal e tudo. E depois disse que quando perguntou a pessoas de que país é que elas eram, elas respondiam-lhe Cabo Verde, Moçambique, Angola. E ele, não houve nenhum negro que me disse que era português. E ela disse... Pois, porque sentiram-se confortáveis para dizer a real origem deles. E ela disse, e se tu me perguntares, eu também digo que tenho descendentes de, acho que era Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe, acho eu. Acho que era, não quero estar aqui a dizer asneira, mas acho que era isso. Só que foi o que ela disse, agora, se um europeu me perguntar de onde é que eu sou, eu digo que sou portuguesa, porque tenho nacionalidade portuguesa, e se eu digo que sou africana, eles metem-me logo num lugar de desvantagem. E pá, faz sentido. E foi o que ela disse, principalmente agora que há estas novas leis da imigração e o caralho, de dizer sempre que as pessoas que não são realmente da terra onde elas nasceram só por causa da cor da pele. E pá, e faz todo sentido, caralho. Faz todo sentido. E tipo, estou a gostar muito. Imaginem. Não é aquela conversa que parece que flui tão facilmente, porque imaginem, às vezes eles estão a fazer uma pergunta para um lado e ela responde para o outro, mas está a ser interessante para caralho. Estou a gostar muito, por isso recomendo. E depois, pá, recomendo o podcast Vortex, que é da Catiuxa Barcelos e do PP Odeio. E pá, episódio do dia 26 de março, VSI 2, entendendo a treta de Jorginho e Chappell Rowan. E pá, quem não conhece esta história, pá, esteve fora da internet no último mês. E pá, basicamente a Chappell Rowan entrou numa polémica porque supostamente tratou mal a enteada do Jorginho, jogador do Flamengo e da seleção italiana. Só que há um plot twist do caralho. Ok, é um plot twist do caralho, mas o melhor disto tudo foi tipo os memes que se criaram à volta da cena. Que a Chappell Rowan matou crianças, que bateu, deu patada numa criança e o caralho, tipo, bué de engraçado e é tal cena. É aquela leveza que nós às vezes precisamos no mundo em 2026. Depois, pá, acabei de ler mais um livro, é verdade. O livro de Luísa Sobral, o primeiro romance dela, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, que pá, termina numa história real, ok? Mas toda a história é ficcionada. Não sei se estão a entender. Porque imaginem, ela no prólogo, ela fala do fim então da história e no prefácio, que basicamente foi uma notícia que ela encontrou, e depois ficciona o início da história desses personagens, ok? Que na verdade são pessoas reais. E então, pá, se quiserem saber de que pessoas é que ela fala, só têm de procurar Maria Feliz Vila Real. E então depois vai aparecer uma notícia do Público de 2015 que conta a história de um casal que nasceu na República Democrática Alemã, mas que saíram de lá e que ficaram a viver pode-se dizer, numa barraquinha em Vila Real. E esse casal começou a dizer que era o casal feliz, ok? A Maria Feliz e acho que era o José Feliz também. E então pronto, há este casal, ok? E depois há uma notícia da CMTV que diz assim: mulher encontrada morta em Vila Real, marido está em estado grave. E então é daqui que começa o livro. Tu sabes o fim,
sabes como a história vai acabar, mas não sabes o que te vai levar a esse fim. Ok? Não sabes como é que eles se conheceram, toda a história destas personagens, de outras personagens. Uma cena interessante no livro é que tens duas narrativas paralelas de personagens diferentes, ok? Em tempos diferentes, e que tu só depois é que percebes a ligação entre elas, ok? E então eu gostei muito. Foi fácil de ler, ok? O livro tem 222 páginas, foi fácil de ler, lê-se muito bem, mas também foi viciante. E então gostei muito. E pá, vou ler aqui. Isto é uma frase tirada do livro. Encontrei um lugar junto à janela e não descolei o olhar do vidro toda a viagem. Nunca tinha saído dos países do leste. Não sabia como seria o outro lado. Queria apanhar o exato momento em que o comboio atravessasse de uma Alemanha para a outra. Lembro-me da minha desilusão ao constatar que, de noite, a liberdade é tão negra quanto a repressão. Depois tinha aqui também a biografia dela, mas é tal cena. Ela é mais cantora que escritora, basicamente só fala da parte musical dela, por isso não sei até que ponto interessa muito, mas vou ler agora a contracapa. Este é o romance sobre duas mulheres unidas pela desilusão e pelos 50 anos mais tristes da história da Alemanha. Com uma estrutura muitíssimo original e uma galeria de personagens inesquecível, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé marca a estreia fulgurante de Luísa Sobral na ficção. Amy, que nasceu pouco antes de Hitler ascender ao poder na Alemanha, perde o pai na guerra e tem uma adolescência difícil, trabalhando desde muito cedo para ajudar em casa. É num bar aonde vai com os amigos depois do trabalho que conhece Marcos, um homem de Berlim Leste que lhe escreve cartas maravilhosas e por quem se apaixona perdidamente. Apesar de a mãe torcer o nariz ao seu casamento, no momento em que a Guerra Fria está ao rubro, a irmã a apoia e Amy acaba por ir viver com Misha, como lhe chama, para a RDA. Inicialmente tudo corre bem, mas depois de o muro de Berlim ser erguido, a separação da família e a chegada de uma carta anónima deixam-na na mais profunda depressão. M nasce após a divisão das duas Alemanhas e é o fruto perfeito do socialismo. Com uma mãe ausente e educada por uma ama que adora plantas, M idolatra o pai, desconhecendo por completo o mundo ocidental e crescendo ao sabor de uma realidade distorcida. Até que um dia, ao ouvir o testemunho chocante de uma rapariga, descobre que afinal não é só o muro que tem um outro lado. E pá, tu ao longo do livro tu vais percebendo que tipo, aquilo que tu sabes, afinal não é verdade. E eu gostei muito. E depois é bem engraçado porque cada capítulo tem uma planta ou uma flor, e depois tu vais percebendo que ao longo do livro vai mudando. Porque começa tipo com árvores e depois passa para plantas, e depois passa para flores e depois passa tipo para plantas medicinais e tu vais percebendo, depois no fim do livro vai fazendo sentido essas ligações. E eu achei muito engraçado, por isso recomendo muito. Luísa Sobral, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé. Depois, na música, tem aqui 5 álbuns, todos estrangeiros, e começamos com o novo álbum de Arlo Parks, que se chama Ambiguous Desire e que tem 7.1 na Pitchfork. Este é o álbum de começo porque eu não achei assim grande pistolo, ok? É provavelmente o álbum que eu gosto menos de Arlo Parks, mas a Pitchfork diz o seguinte: inspirada por uma imersão na vida noturna de Nova York, a compositora inglesa abraça os sons da música dance num conjunto de canções pop introspectivas e bem elaboradas. Lá está, se calhar é dance demais para mim, estás a ver? Também só o ouvi uma vez, mas é tal cena, meu. O álbum de estreia dela é fortíssimo, o segundo álbum também é forte, e se calhar lá está, e se calhar eu estava com uma expectativa demasiado alta, mas vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Blue Disco.
Depois, também temos álbum novo de Snail Mail, chamado Ricochet, e a Pitchfork diz o seguinte: o terceiro LP de Lindsey Jordan, um rock de guitarra grunge e onírico, busca os mesmos altos e baixos afetivos dos seus trabalhos anteriores, mas os refrões não são tão marcantes e a produção soa frustrantemente impessoal. Não sei se não é... Não sei se soa impessoal. Eu senti que era mais um álbum dela. Talvez não seja, sei lá, tão marcante. A parte dos refrões concordo, que talvez não seja tão marcante. Mas eu gostei. Ok, gostei. Gostei até muito. E vai estar a tocar a música Reverie, que é a música que encerra o álbum. Life is so worth living now, and from our castle in the clouds, the planet looks so small. Big shot, who cares if love is all we'll ever be? Then we'll bask in our reverie with hands up in the air. Vivid days, he's gonna crash, playing rockstar with his... Depois, este não está na Pitchfork, que é o novo álbum do Tom Misch, que lançou o álbum Full Circle, e não há nada sobre ele. Não há nenhuma notícia em português sobre o Tom Misch, sobre este álbum. Ok, bué da bizarro. É que é bué da estranho, porque imaginem, o álbum dele era um daqueles que estava em pré-venda na Tubitec. Ou seja, deduzi que causava algum interesse para Portugal. Mas não há nenhuma notícia. Será que este álbum está a passar despercebido por algum motivo? É que só aparece aqui num site chamado Shatter the Standards, em que tem 3.5 estrelas. E tem aqui a seguinte cena: o primeiro álbum solo em 8 anos do guitarrista do sul de Londres aposta tudo na música em vez do loop, e na maioria das vezes a estratégia dá certo. Ok, não sei. Eu gostei muito do álbum, ok? É muito fofinho. É daqueles álbuns que é ouves para relaxar quase. Eu gostei mesmo muito. E vai estar a tocar a música Sisters With Me. My questions remain, they keep me sane, 'cause we are the same. Yes, we are the same. With my sisters I breathe, it's my sisters I need. My sisters with me, my sisters with me. E depois, agora, os últimos dois, foi difícil escolher. Isto porquê? Porque temos aqui 2 álbuns do caralho. Um lançado hoje, outro lançado na semana passada, na sexta passada. Mas vamos começar com o que foi lançado hoje, porque só o ouvi uma vez. Que é o novo álbum da banda do momento. A banda que está viral por todo lado. A banda Engine de Poitrine, que lançaram o Volume 2. E a Pitchfork diz o seguinte: na sequência do sucesso viral, a dupla anónima de math punk, com roupas de bolinhas, assume o trono como a banda da festa mais estranha do mundo. E é isto. Vi fotos do concerto deles no Tremor. Bué pessoal a ir com roupa às bolinhas e o caralho, ou a xadrez. Acho bué engraçado toda a cena por trás deles. E parem de tentar descobrir quem é que eles são, cagamos, deixem só esta cena acontecer. Eu não quero saber quem é que eles são, ok? Não quero, está bem assim, tal como não quero saber quem é o Banksy, ok? Deixem o gajo ser quem ele é, não me interessa saber quem é o gajo. Porque se repararem bem, todos os super-heróis têm a sua identidade escondida, nem que seja atrás de uns óculos, como o Superman, ok? Mas deixem o pessoal fazer a cena deles sem revelar a sua identidade, E adorei este segundo álbum. Estava louco com o primeiro. Este segundo mantém a mesma cena e vai estar aí a tocar a música Mata Ziklek.
depois, pá, para terminar, um dos álbuns, eu não sei como é que só tem 6.9 na Pitchfork, mas é tal cena, pá. O de Mountain dos Gorillaz também teve má nota, por isso. Teve 7.0, por isso é o que é. É Pitchfork a ser Pitchfork. Por falar nisso, deixa ver se há review do público, do jornal público. Não há. Não há review do público, infelizmente. Mas então ela lançou o álbum This Music May Contain Hope, que é um nome fortíssimo. E a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum da cantora britânica é uma mistura de melancolia cuidadosamente elaborada e mágoa estetizada, percorrendo o jazz, o pop orquestral e o R&B com um toque melodramático. E eu gostei muito, adorei. Acho que não era o único que a desconhecia, apesar de lá estar. Ela agora tem 56.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, por isso, não sei, não sei se já tinha estes números antes de lançar este álbum, se não. Deixem ver se o primeiro álbum tem review aqui na Pitchfork. Tem, mas não tem aqui nota. Mas pronto, basicamente toda a gente estava a falar disto, eu fui dar uma oportunidade, adorei, e vai estar aí a tocar a música I Know You're Hurting. But I know you're hurting. And deep down there's something's burning. You need to run out of these burdens. I said a prayer for you, I hope it's working. Please, my dear, don't stop believing in miracles. E é isto. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. E já sabem. Boa Páscoa! Pois é, Mas quando este episódio for ao ar, dependendo dos sítios, podem nascer Páscoa. Por isso, boa Páscoa. Cuidado com as amêndoas, não comam muitas. Senão pode foder os dentinhos. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.